Gravando. Agora vamos. Tá. Mateus 29, 27, de 39 a 40. O princípio aqui diz: qual é a sua atitude? Repete o que tu falou. Qual é a nossa atitude? Qual é a minha atitude? O que a gente tem que fazer? Então aqui em Mateus 27, 39 a 40, fala assim na Bíblia: os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo: o que é meneando a cabeça? Mexendo a cabeça. Ó tu que destrói o santuário e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. Então o que eles estavam fazendo? Na hora que Jesus estava na cruz, lá os últimos momentos, aquela multidão, em vez de ficar olhando com pesar e tristeza, eles ainda ficavam criticando, blasfemando, judiando de Jesus na cruz. E dizendo: tu não é o Deus? Salva a ti mesmo. Aqui a continuação. Uma gravíssima epidemia de gripe se espalhou. Aqui é uma história. Se espalhou, não sei se é história ou é história. Se espalhou História ou história? Foi o que eu falei. Uma gravíssima epidemia de gripe se espalhou rapidamente pelo mundo, resultando em milhões de mortos. O que a gente está vivendo agora? Milhões de mortos. Vivendo essa epidemia. Vivendo o quê? Milhões de mortos. Os cientistas continuam trabalhando na descoberta de uma vacina, mas nada funciona. No início eles procuravam e não conseguiam nada. De repente, vem uma notícia esperada. Conseguiram decifrar o código de DNA do vírus. Eles descobriram como é que iam fazer para acabar com aquele vírus. É possível fabricar uma vacina. É uma vacina, sempre tem uma vacina. É preciso para isso conseguir sangue de alguém que não tenha sido infectado pelo vírus. Então, eles tinham que pegar alguém que não tinha um sangue infectado e aquele tipo de sangue ia conseguir salvar todo mundo. Atendendo a uma convocação mundial, você e sua família vão ao hospital para fazer exames. Todo mundo tinha que fazer exame. De repente, o nome de seu filho é chamado. Acharam alguém. Filho de alguém. Os médicos dizem que o sangue dele é puro e é o único que foi encontrado nessa condição, aquele sangue que eles precisavam. Depois de alguns minutos, um médico se aproxima de você, do pai, e de sua esposa, dizendo: precisamos que vocês assinem uma autorização para vou ter que ler mais. Uma autorização para usarmos o sangue de seu filho. Imagina, vem alguém e pede para te assinar uma autorização para usar o sangue do teu filho. O que tu faz? Quando você começa a leitura, percebe que não colocaram a quantidade de sangue que vão usar do seu filho. Quando você pergunta, o sorriso do médico desaparece e ele responde: não pensávamos que fosse uma criança. Eles estavam esperando que fosse um adulto, porque adulto tem mais sangue que criança. Precisamos de todo o sangue de seu filho. Eles precisavam de todo o sangue do filho, da criança. Você tenta questioná-lo, mas o médico insiste: o senhor não compreende? Tu não está compreendendo? Estamos falando de uma cura para o mundo inteiro. Por favor, assine. Nós precisamos de todo o sangue dele. O que a gente faz num caso desse? Para salvar os irmãos, para salvar os parentes, para salvar... Assina para matar o filho ou assina para não matar o filho? Em silêncio, em seu sentir, a caneta na mão, você assina em silêncio e sem sentir. A caneta na mão, você assina o documento.
Tem que assinar, né? Obrigado. Se não assinar, eles pegam na marra, eles fazem sem assinar. Logo perguntam, você quer ver seu filho? Uma pergunta, você quer ver seu filho? Você caminha em direção à sala de emergência onde seu filho está sentado na cama. Ele diz, papai, mamãe, o que está acontecendo? A criança vive em cima da cama antes de tirar o sangue. O que está acontecendo? O médico volta e lhe diz, sinto muito, senhor, precisamos começar. Gente no mundo inteiro está morrendo. Saia, por favor. Dê as costas a seu filho e deixe-o aqui. Enquanto isso, seu filho grita, papai, mamãe, por favor, me tire daqui. Por que vocês estão me abandonando? Imagina para um pai, imagina para uma mãe ter que deixar um filho numa situação dessa. Ter que dar o seu filho para salvar a vida de outros. Na semana seguinte, fazem uma cerimônia para homenagear seu filho. Muitas pessoas ficaram em casa dormindo, outros não compareceram ao evento, porque preferem fazer um passeio, ou assistir um jogo na TV, ou sair, ou passear, ou fazer outra coisa. No dia, para ir lá homenagear a criança que morreu por todos, quem que foi? Com Jesus Cristo aconteceu Jesus a mesma acontecia coisa. isso. Ele salvava 10 pessoas e voltava um para agradecer. Quando voltava, e aquele um que voltava não era nem da região, era forasteiro, era de outras terras que nem conhecia a história de Jesus. Aqueles que conheciam nem voltavam. E assim nós somos. A gente não dá valor para nada. Algumas ainda vão, mas realmente não se importam. Vai 2, 3, 4 pessoas, mas não estão dando importância para a criança que morreu. Morreu só uma criança. Você tem vontade de... Mas se a criança não morresse, o mundo inteiro Você tem ia morrer. vontade de parar e gritar, meu filho morreu por vocês. Não se importam com isso? Essa história a gente traz para a nossa vida. Isso já aconteceu na vida real. Aconteceu com quem? Com Jesus. Jesus estava naquela cruz morrendo, o povo estava debochando da cara dele, cuspindo da cara dele, dando vinagre para ele tomar, judiando dele, blasfemando. Terminou, já tem 8 minutos. E assim nós somos. Assim nós somos. A gente não dá valor para nada. Para o dono do mundo, para o Criador do mundo, para o Deus, o dono de tudo, judiamos, escarneamos e matamos ele. E na hora de comparecer à multidão, para agradecer o seu sangue, o que eles fizeram? Não foram. Ficaram olhando televisão, ficaram jogando bola, ficaram passeando, cada um olhando para o seu umbigo, para as suas coisas, e ninguém estava preocupado com a história de Jesus, com a história do mundo, que ele estava nos salvando, dando o nosso sangue, que diz a Bíblia que é um sangue de graça. Sangue dele, dando sangue Mas dele. não é um sangue de graça, é um sangue muito precioso, que teve a morte do próprio Deus do universo, que fez o mundo para me criar, o nosso Pai. Para tu Então, nós somos existir. assim, nós não damos valor. Então essa história aqui, não sei se é uma história verdadeira, uma história fictícia, não sei, mas é a mesma história de terminou? Jesus. É a mesma história Amém de por Jesus. tudo isso.